Continuando então, falando sobre fogo e incêndio, agora nós vamos detalhar um pouquinho a melhor maneira então de combatermos o fogo quando ele torna-se um incêndio, né? Quando ele fica sem controle. Então, para combatermos um incêndio, nós temos os diferentes tipos de extintores, né? Então, nós temos aí basicamente 3 tipos de extintores. Isso aí em termos de nós, cidadãos comuns, que não somos bombeiros, tá? O bombeiro ele pode usar alguns tipos diferentes. Então, nós temos o extintor de gás carbônico, extintor à base de pó químico e o extintor de água. O extintor de água ele vai combater fogo classe A. O extintor à base de pó químico vai combater fogo classe B e C. E o fogo com extintor de gás carbônico vai combater o fogo C e B. Claro que nós também podemos usar a base de pó químico para combater fogo tipo A? Pode. Só que o tipo A, ele combate principalmente com água. Extintor contendo água. Bom, esses tipos de extintores, então, vale lembrar que é necessário olhar sempre se está dentro do prazo de validade, né? De acordo com o que é necessário. Então, o extintor de gás carbônico, ele é um dos mais comuns de nós encontrarmos pendurados nos lugares. A utilização de gás carbônico torna a atmosfera do incêndio uma atmosfera pobre em oxigênio. Lembrando que o oxigênio é o comburente, então se nós tivermos uma região, uma atmosfera com pouco oxigênio, o fogo vai acabar. Então não permite a combustão seguinte do material, né? Consequentemente, o fogo será extinto a partir desse gás carbônico, né? Então, o extintor mais comum é o extintor de gás carbônico, combate os 3 tipos de fogo, mas principalmente fogo tipo B e tipo C, né? Fogo com líquidos e fogo com equipamentos elétricos. Aí nós temos o extintor à base de pó químico, que ele, quando lançado sobre um líquido inflamado, como por exemplo óleo, gasolina, ele reage quebrando a reação química do fogo. E o extintor de água, ele vai reagir levando ao resfriamento. O extintor tipo A, ele não pode ser utilizado em fogos classe B e também não pode ser utilizado em fogos classe C. O extintor de água pode ser usado apenas no fogo tipo A, no fogo com equipamentos sólidos que não estejam eletrizados. Então, vamos supor, pegou fogo no tanque de combustível de um carro. Pode tacar água? Não, em hipótese alguma. Mas o mais recomendado é o gás carbônico ou a base de pó químico. Então, aqui nós temos um infográfico, né, uma tabela, que vai ilustrar bem tanto os tipos de fogos, aqui nessa coluna, quanto a forma de combate. Então, se nós temos um fogo tipo A, papel, madeira, tecido, nós temos então que combater da melhor maneira possível com o extintor à base de água. Então, a água vai levar ao resfriamento da superfície e vai então tirar o calor e, consequentemente, vai diminuir o fogo. Só que aqui entra uma característica muito importante. Vamos supor que tem uma mesa pegando fogo. Quando a gente resfria, esse resfriamento é só na superfície. Então, uma vez resfriado, interno, dentro da mesa, ainda pode continuar quente e o fogo pode se reacender. Então, isso é uma situação onde tem que ter cuidado. Então, o fogo tipo A tem essa característica. Quando nós combatemos o fogo com água, esse combate é só na superfície. Por isso, tem que tacar muita água para conseguir resfriar o máximo possível e esse calor que estiver dentro do material não conseguir reacender. Em hipótese alguma, não é recomendado utilizar gás carbônico e nem o pó químico da classe BC. Por quê? Porque o melhor é a água.
é o mais barato, é o mais econômico que nós encontramos aí no nosso dia a dia. E o pó químico da classe ABC aí pode também ser usado de maneira satisfatória no combate a fogo tipo A. Fogo tipo B, líquidos inflamáveis, gasolina, óleo, todos esses equipamentos. Nessa situação, o único que nós não podemos colocar é o extintor de incêndio contendo água. Porque quando nós colocamos extintor de incêndio contendo água, em vez de combatermos o fogo, nós estaríamos espalhando o fogo, diluindo esse solvente e espalhando o fogo. Então, nesse sentido, para combater o fogo tipo B, nós poderíamos usar os outros recursos, gás carbônico, pó químico, etc. A mesma situação acontece com o fogo classe C, equipamentos elétricos. Equipamentos elétricos, no momento algum, você pode usar a água, né? Porque a água vai aumentar a condução da eletricidade. Então, pode gerar um dano pior do que o próprio incêndio. Então, nessa situação, usar os extintores com pós, ou gás carbônico ou pó químico, né? Bom, aqui está mais detalhado, porque tem, além dos pó químicos, nós temos outros recursos, que é os recursos da espuma e do Halo, e são, então, como combater melhor, né? E tem até como operar o extintor de incêndio. Então, sempre olhar se está dentro de prazo de validade, se não está vazio, né? Então, os bombeiros civis que vão ficar em cada lugar, eles têm que fazer isso. Se na empresa não tiver bombeiro civil, um funcionário específico tem que olhar essa validade, tem que olhar se está cheio, está vazio, né? Etc. Uma vez que tenha quebrado o lacre, a trava, tá? Tem que trocar o extintor de incêndio, não pode ficar com a trava quebrada. E aí nós temos as maneiras de combater o fogo. Então, a prevenção de incêndio, ela está normatizada na NR23, na norma regulamentadora 23. Além dessa norma nacional, feita então pelo Ministério do Trabalho, nós temos as normas regionais, feitas então pelos estados e municípios. De acordo com a NR23, para combater e proteger dos incêndios, nós temos 5 itens, né? Então, primeiro, todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndio, devem colocar, então, extintores de incêndio, sinalização de onde está o extintor, cursos educacionais. O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informação sobre a utilização dos equipamentos, como é a maneira correta de combater o incêndio. Além disso, qual é a maneira correta de evacuar aquele lugar. E os dispositivos de alarme, uma vez tendo um incêndio, qual dispositivo de alarme tem que ser acionado? Se esse dispositivo de alarme está relacionado junto com o bombeiro, ou se é um dispositivo sonoro. Então, isso tudo está regulamentado na NR23. Assim como tem que ter identificado os locais de saída de emergência, e essa identificação tem que ser em número suficiente, assim como a quantidade de saída de emergência. E elas têm que ter de tal modo que facilite a saída, né? Então não pode ter nada bloqueando a saída de emergência. Essas saídas têm que ser identificadas com placas ou sinais luminosos. Nenhuma saída de emergência deve ser fechada com chave. É apenas aquelas travas automáticas, mas não pode ser chave. Então é a saída de emergência com dispositivo de travamento, né? Então nós temos esse exemplo de saída de emergência na Unip, no bloco A, as saídas são basicamente todas de emergência. Então, quem for no bloco A, depois pode ver isso, né? E agora aqui nós temos também uma imagem ilustrando como deve ser essas saídas de emergência. Então, elas têm que ter identificação, tem que ter sinalização, tem que ter, então, próximo à saída, um equipamento para combater o fogo, no caso aqui é a mangueira, né? Um dispositivo de alarme e aqui a porta corta-fogo. Então, essa porta ela nunca pode ser trancada por dentro. Ela pode ser só travada, que é essa trava que você aperta e libera a porta, né? Tem que ser uma trava fácil e lógica para não impedir a abertura dela, né? Bom,
Então, essa saída de emergência tem que ser de acordo com essas características. Além disso, na região aqui, onde eu vou ter o meu extintor de incêndio, eu vou ter a mangueira, tem que ser uma região delimitada, identificada, e nessa região não pode ter nenhum tipo de objeto, tá? Nessa região tem que ser uma região livre para todo mundo que precisar ter acesso aos extintores ou à mangueira, seja facilmente esse acesso. Nós temos aqui os dispositivos de alarme, as placas de identificação, identificando então que tem o dispositivo de alarme, que tem a mangueira e que tem o extintor de incêndio. Além de identificar a saída, né, de emergência, e aqui outro dispositivo sonoro, que vai identificar então o alarme, né? Claro que isso aqui, ó, não é uma saída de emergência, tá? É para ter sido só saída. Por que não é saída de emergência? Porque aqui tem uma maçaneta, né? Saída de emergência tem que ter aquela trava automática. Mas aqui tem alguns equipamentos necessários, como extintor, identificação sonora, placas, etc. Então, a prevenção de incêndio é algo que toda empresa deve fazer, né? Envolve todas as edificações e ocupações, e ela gera, então, o controle da manutenção de máquinas e equipamentos, em geral, de sistemas elétricos, que também de materiais combustíveis inflamáveis. Então, é necessário sempre aí que um engenheiro, um profissional habilitado, faça a verificação de todo o procedimento da instalação, ver se ela está segura, né? Para prevenir algum tipo de incêndio. Nesse sentido também, a prevenção do incêndio, ele se faz, então, na manutenção dos equipamentos de máquinas, na manutenção da instalação como um todo, na ação inter e multiprofissional, a partir dos equipamentos de proteção individual, dos equipamentos de proteção coletiva, que é o extintor de incêndio, também dos equipamentos de transporte, né? Bom, além disso, a prevenção do incêndio também é feita com base em algumas normas, como, por exemplo, é proibido fumar em locais onde existam grande quantidade de materiais combustíveis, então um lugar que tenha muito papel, papelão. Também é proibido armazenar materiais sem que haja ordem e limpeza, então não pode armazenar em lugares sujos e desorganizados, porque é mais difícil combater um incêndio em lugares desorganizados. Também utilizar a desenergização, desligar os equipamentos ao final do expediente. Claro, aqueles equipamentos que possam ser desligados, tem alguns aí que não podem ser desligados, né? Então, nos equipamentos eletrônicos, desligar quando possível e também, sempre que possível, evitar instalações elétricas inadequadas. Instalações elétricas inadequadas que dificultem, então, essa prevenção do incêndio. E produtos voláteis próximos de crianças, como álcool, fósforo. Então, esses produtos voláteis têm que ficar longe da mão da criança, né? E aqui, no caso, eu coloquei um exemplo de uma situação elétrica bem, né, comum aí. Então, esse emaranhado de fio, tudo desorganizado, ele gera, então, alguns aspectos. Primeiro, a desorganização. Outro, ele propicia que ocorra, então, um incêndio classe C, que vai ser, então, difícil de combater. Então, a prevenção do incêndio é com base nessas características. Com relação à instalação elétrica, um ponto que eu tenho a mencionar é as extensões elétricas. Quando você fica fazendo gato, né? Põe uma extensão na outra, põe um T, 1000T, etc. O brasileiro é cheio de fazer isso. Isso é uma instalação elétrica inadequada. Pode aquecer o fio e pode gerar, então, um fogo, né? E esse fogo é mais difícil de se combater. Bom, então todo mundo tem que ter algumas noções básicas e gerais de prevenção, né? As medidas de prevenção e combate a incêndio estão ligadas a elementos de precaução contra um princípio de incêndio, né?
e visam a extinção inicial do incêndio. Você acabar com o incêndio logo no início, gerar o mínimo de danos possíveis. As medidas de proteção são divididas em proteção passiva e proteção ativa, sendo elas destinadas à proteção da vida humana e dos bens materiais dos efeitos nocivos do incêndio, que possam ocorrer em algum tipo de edificação. Nesse sentido, a prevenção do fogo ele vai visar a limitação do crescimento e propagação do fogo entre edifícios, vai também visar a precaução do colapso estrutural, para não vir a desabar um prédio inteiro, vai visar a evacuação segura do edifício, então a retirada das pessoas de maneira segura do edifício, a rapidez, a eficiência e segurança das operações de combate e resgate depende então do nosso conhecimento, do nosso treinamento e do nosso esforço. Bom, então um fogo aí, para ele ser interrompido, nós temos que extinguir ele bem no início, para evitar então que esse fogo pule de um prédio para o outro, como está nessa imagem, 2 prédios afastados e os 2 com fogo, então começou numa região e passou para outra. Nós temos que limitar esse crescimento, essa propagação, evitar esse colapso estrutural, a evacuação segura, tudo isso que eu disse anteriormente. Algumas dicas aí do nosso dia a dia. Então, apague as cinzas de cigarro antes de colocar essa cinza dentro de uma lixeira, porque se a cinza estiver com o mínimo de brasa possível, ela já pode reiniciar um fogo. Não durma fumando, então esse cigarro ele pode originar vários tipos de incêndio. Não deixe nunca crianças brincar com fósforos. Eu tenho um primo meu que ele tem a perna todinha queimada, queimadura de 3º grau, porque ele foi brincar de queimar formiga. E acabou que ele queimou a perna inteira. Claro que além do fósforo, né, tinha aí outra substância combustível, se não me engano era álcool também. Então não deixe crianças brincar com fogos. Não deixe as crianças sozinhas em casa, ainda mais se for crianças muito pequenas, porque elas podem acabar machucando. Não sobrecarregar o sistema elétrico, foi o que eu falei, né, que o brasileiro adora fazer. Fica emendando uma extensão na outra, enchendo de T's. E evite substituir plugs e tomadas defeituosos, né? Uma vez a plug e tomada esteja defeituoso, você tem que levar então para a assistência técnica e fazer o conserto desse plug e tomada defeituoso. Além disso, guardar os produtos inflamáveis em lugares seguros, utilizar as mangueiras, os registros do gás que são homologados pela ABNT, então você não pode utilizar qualquer tipo de mangueira ou de registro no gás de cozinha, porque pode ser alguma coisa que vai originar um vazamento. Não acumule lixo nem guarde registros de combustíveis líquidos, porque o calor que nós temos no Brasil pode ser o fator chave para levar a um incêndio. Instale o botijão de gás fora de casa quando possível, claro, né, com tubulação adequada. Não esqueça a panela no fogo e evite cortinas acima do fogo. Além de cortinas, o pano de prato, né, a gente vive queimando pano de prato, então evitar o pano de prato também próximo do fogão. E quando for utilizar o forno, primeiro acenda com fósforo ou com registro elétrico e depois abra de fato o registro. Outras dicas de prevenção: não jogue cigarros nas matas de rodovias. Não esqueça o ferro ligado sobre equipamentos, então sempre desligar os equipamentos quando for sair. Não faça ligações diretas nem force fusíveis. Cuidado com álcool, ceras, removedores, aerosóis. Não solte balões e verifique a fiação elétrica e de chuveiro. Bom, além disso, nós temos aí uma série de normas da ABNT que vai especificar alguns requisitos do combate ao fogo, como sistema de hidrante, saída de emergência, proteção contra incêndio. Tudo isso, então, está normatizado na ABNT, né? Bom, entre as normas da ABNT, eu não vou ficar aqui lendo, né, porque não tem necessidade. Além das normas da ABNT, que nós devemos seguir, então, cada instituição também ela tem que seguir as normas estaduais e municipais.
E essas normas elas podem ser ainda mais restritivas quanto às normas nacionais, mas nunca podem ser menos, tá? Então elas podem ser mais detalhadas, nunca menos. Bom, o combate ao fogo ele é feito utilizando 3 mecanismos, que é o resfriamento, o abafamento ou o isolamento. Esses 3 tipos de combate ao fogo vai visar então a retirada do combustível, comburente ou do calor. O resfriamento, então, é o mais comum que nós fazemos, é quando nós jogamos água em um incêndio. Então, nós estamos resfriando, retirando, então, o componente do calor. Quando nós abafamos um fogo, por exemplo, com pó químico, ao abafarmos, nós retiramos o componente do comburente, que é o oxigênio. E ao fazermos o isolamento, nós retiramos, por exemplo, o combustível. Então, o isolamento é feito em combates florestais. Bom, brevemente falando então, o resfriamento, quando nós tacamos água, né, nós estamos atuando no calor, atuando no triângulo do fogo, no componente do calor, diminuindo então a temperatura desse equipamento, diminuindo a propagação do fogo. Mas como eu falei, esse combate por resfriamento é apenas superficial, que pode levar ao reaparecimento do incêndio. O isolamento ele é feito, então, no combate ao incêndio florestal, é quando os bombeiros e a reserva florestal fazem uma prevenção, um caminho, né, para diminuir a propagação. Então, deve-se garantir que não haverá risco de explosão ou início de ignição antes de realizar a remoção do combustível, que no caso aí é a mata, que não está em chama, né? E o abafamento, aí nós temos um exemplo de um bombeiro, né, tampando uma panela que está com fogo possivelmente classe B, né, ou K, dependendo da classificação. Então, quando a gente está com fogo na cozinha, numa panela, o mais correto é ir lá e tampar a panela, que a gente abafa o fogo e ele acaba quase que em poucos instantes, né? Então, o abafamento é um recurso bastante utilizado nesse sentido. Então, nós temos o triângulo do fogo composto de calor, combustível e comburente. O resfriamento atua na retirada do calor. O abafamento atua na retirada do comburente. E o isolamento atua na retirada do combustível. Além disso, algumas empresas de maior porte, a Unip, por exemplo, elas vão ter uma brigada de incêndio, né? Que são os bombeiros civis. Então, a brigada de incêndio, a pessoa fez um curso de brigadista, que vai lá, então, entender e estudar muito mais sobre fogo e essas outras situações, né? E, de maneira geral, sempre que acontecer um fogo, não tente entrar em pânico, porque o pânico, ele vai dificultar a sobrevivência, né? Então, o pânico dos que tentam se salvar faz mais vítimas do que o próprio acidente. Então, o curso de brigadista e o trabalhador que fizer esse curso, ele vai simular várias situações de incêndio, né? E vai saber manusear os vários tipos de extintores, né? E nós temos aí a obrigatoriedade de extintores de incêndio em empresas de maior porte, também de pequeno porte, né? E as de maiores portes têm, além do extintor de incêndio, mangueiras, hidrantes, etc. E claro, nós temos que ter profissionais habilitados que saibam como acionar o alarme, como utilizar os extintores de incêndio, todos os recursos necessários para combater. Além disso, algumas regras gerais que todo cidadão deveria saber. Primeiramente, o telefone do Corpo de Bombeiro. Então, o telefone do Corpo de Bombeiro, né, é 193. Então, esse telefone aí todo mundo tem que saber de cabeça. Teve um incêndio, tem que ligar para o Corpo de Bombeiro para ele ir lá e conseguir extinguir o incêndio quanto antes. Além disso, os extintores presentes no local têm que ser de fácil acesso, têm que estar carregados e revisados periodicamente. Evitar, então, líquidos inflamáveis, que esses líquidos, quando estiverem presentes, evitar o seu vazamento. Evitar a falta de ventilação, que pode gerar uma fumaça e a fumaça intoxicar, né? E as portas e trancas têm que estar livres e desobstruídas no caso das saídas de emergências, né? E claro, quando tiver um fogo, não pode usar o elevador, né?
Cuidado com o material que reveste o piso, com a cera, porque durante um fogo, esse fogo pode dissolver a cera e tornar o ambiente mais escorregadio. Evitar, então, fumar em lugares proibidos, principalmente o fósforo e a ponta de cigarro pode ser causa do início do fogo. Ao término da jornada, então, garantir que todos os aparelhos eletrônicos que sejam possíveis sejam desligados. Não utilizar o elevador quando tiver incêndio. E evitar aglomerações próximo dos hidrantes, né? Para facilitar o combate ao fogo. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre fogo e incêndio, né? E na próxima aula, eu vou falar sobre sabões e detergentes, a lavagem das mãos, porque é um tema muito necessário agora em época de pandemia, né? Então, qual que é a maneira correta de lavarmos as mãos e os sabões e detergentes necessários. Eu vou começar também a falar sobre desinfecção e esterilização, introdução aos micro-organismos, definições, etc, né? Então, vou falar sobre esses dois assuntos aí na semana que vem. Para o pessoal, então, garantir a presença, é necessário que vocês respondam 4 questões sobre o conteúdo de incêndio e combate ao fogo, que está disponível, então, lá na Unip Online. 4 questões apenas sobre combate de incêndio e fogo, ok? No mais, qualquer dúvida, deixe aí no Classroom, ou também nós nos encontramos durante o horário da aula no Zoom, tá? Foi muito bom encontrar algumas pessoas na semana passada, espero encontrar com mais essa semana. Mais beijos, fique com Deus, bons estudos e tamo junto.